Olá pessoal, Patrick falando, tudo bem com vocês? Na dica de hoje eu vou falar sobre a luz de preenchimento. O que seria a luz de preenchimento e como chegar à luz de preenchimento ideal? Quais são as alternativas que a gente tem? Já gostou da dica de hoje? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações diárias. E também já aperta aí no gostei, aperta no like para ajudar o canal, ajuda esse vídeo. É a única retribuição que eu peço para vocês. O canal se sente sempre muito incentivado a estar produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Bora pro conteúdo? Pessoal, luz de preenchimento. A luz de preenchimento é uma luz que serve justamente ao propósito que dá nome a ela: preencher. Preencher o que, Patrick? Preencher regiões de sombras. Que regiões de sombras são essas? São regiões que posso ter de sombras no meu assunto. Que pode ser uma pessoa, pode ser uma criança, um homem, uma mulher, um pet, um animalzinho de estimação. Pode ser um assunto inanimado. Pode ser uma joia, pode ser um prato gastronômico. Qualquer coisa que a gente vai fotografar. A gente sempre tem que pensar em luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento vai preencher a parte da fotografia que eu quero em evidência, fazendo com que as sombras diminuam. Quando eu tenho menos sombras, eu tenho menos contraste entre regiões de realces muito claras e regiões pretas de muito escuro. Se eu tenho uma diminuição desses realces, eu tenho uma valorização dos detalhes. Tudo bem? É o contrário de uma luz dura. É uma luz suave. Então é uma luz que eu forneço em doses homeopáticas, em doses certeiras. Normalmente doses muito baixas. Como que eu posso obter essa luz de preenchimento, pessoal? A luz de preenchimento eu posso obter com a própria luz natural ou luz artificial. Para obter a luz de preenchimento ideal na luz natural, eu preciso que o sol esteja mais baixo no céu e eu me coloque contra ele. Então, se eu estou fotografando um assunto que eu quero utilizar o sol como luz de preenchimento, eu coloco esse meu assunto e diretamente na frente dele eu deixo o sol. Então eu movo o meu assunto de forma a ele ficar de frente para o sol. Porém, esse sol tem que estar mais baixo no horizonte. Por isso, aqueles horários que a gente tem inclusive um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar num card aqui em cima, dos períodos ideais do dia para fotografar, que seria no começo da manhã ou no finzinho da tarde. Por quê? Porque o sol está mais baixo. Porém, nem sempre a gente consegue isso. E por que o sol muito alto eu tenho dificuldade na luz de preenchimento? Eu não consigo fazer uma luz de preenchimento natural porque o sol está muito alto. Se ele está muito alto, ele mesmo vai produzir sombras do nosso rosto no próprio rosto, fazendo com que eu tenha um aumento do contraste natural da minha imagem. Nesse caso, sim, eu poderia utilizar a minha segunda alternativa, que seria o quê? Luzes artificiais, flashes, né? Posso utilizar o flash como uma luz de preenchimento. Inclusive a gente tem um vídeo onde fala do próprio flash incorporado de algumas câmeras, o flash pop-up, como luz de preenchimento. Eu vou deixar o card aqui em cima também. Mas eu posso também utilizar o meu flash dedicado para a luz de preenchimento. Como que eu faço isso? Como eu falei, são doses muito pequenas, doses homeopáticas. Então eu utilizo ele numa potência muito baixa e obviamente nunca diretamente para o meu assunto. Eu deixo ele rebatendo. Se eu estou numa área externa, ele rebate no próprio difusor dele para levar uma luz muito suave. Não é uma luz para iluminar, é uma luz para diminuir as sombras. Tudo bem? Então uma potência muito baixa mesmo, 1/128, 1/64, então eu começo por aí e vou alterando conforme o resultado que eu quero, ok? E uma outra alternativa é a utilização de rebatedores. Com os rebatedores, como esse aqui, são modelos diferentes, porém ele tem a mesma função. Vejam só, eu utilizo... Se eu estou com o meu assunto contra o sol e o sol está baixo, naturalmente ele consegue preencher. Porém, se o sol está muito alto, eu posso utilizar um rebatedor mais embaixo
para o sol rebatendo nesse rebatedor iluminar a área de sombra do rosto. Então eu utilizo um rebatedor numa área mais baixa do que o próprio rosto se eu estou fotografando uma pessoa. E ainda eu uso os rebatedores porque obviamente nem sempre eu consigo posicionar a minha pessoa para fazer com que o sol fique de frente para ela. Às vezes ele fica num ângulo de 45 graus, né? Depende, porque muito mais fatores influenciam na minha composição, muito mais fatores que somente o sol, tá ok? Então eu utilizo esses rebatedores para, mexendo com eles, fazer com que a luz do sol bata nesse rebatedor e batendo no rebatedor eu consiga direcionar essa luz, que é uma luz difusa, suave, excelente, para o meu assunto. Quiçá se for uma pessoa, no rosto da minha pessoa, no corpo da minha pessoa, para preencher as áreas de sombra. Então, é muito importante que você tenha, se for fazer ensaios externos, algum tipo de rebatedor, que como eu mostrei ali, pode ser um rebatedor próprio para isso. Tem rebatedores que são extensos, de 1,20 m, 1 metro, 1,50 m, porém eles vão se fechando, eles ficam uma bolinha bem pequena, fácil de carregar. Ou, se você não tem um rebatedor desse, você pode utilizar uma folha de isopor, muito comum, porém não é tão prático, porque o isopor eu não dobro ele não se reduz num tamanho adequado para ter uma boa portabilidade. Porém, sempre pense na luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento a gente também faz em estúdio, ok? Só que no estúdio é sempre muito mais fácil, né? Eu posso utilizar como preenchimento, inclusive, uma própria parede branca, né? Eu faço uma luz de recorte atrás da pessoa e eu tenho uma parede do outro lado que rebate essa luz de recorte, preenchendo não só um lado, mas também o lado oposto dessa pessoa, fazendo com que ela não tenha sombras marcantes. Tudo bem? Então essa foi a dica de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações diárias. E se já é inscrito, compartilhe o vídeo, ajuda na distribuição, ajuda na massificação desse conhecimento de fotografia. Cada tema é selecionado a dedo para amplificar a sua fotografia, o seu aprendizado. Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais!